Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim, que esteja tudo bem com vocês, com a família, com os amigos. Hoje o assunto é o Arduino, essa plataforma tão interessante que a gente sempre ouve falar e que permite tantas possibilidades. O Arduino em si é uma plataforma que tem um microcontrolador, que é o Atmega 328P, aqui no caso do Arduino Uno que eu estou mostrando. Este microcontrolador nesta plataforma permite que façamos projetos mais rapidamente, devido à sua interface simples de conexão, devido ao seu software, que tem uma linguagem fácil de se compreender, tá? E devido à comunidade, que posta muita coisa na internet, coloca vários projetos, muito atuante essa comunidade, e a gente sempre pode melhorar observando o projeto de outras pessoas. É uma plataforma que chamamos de Open Source, que é Open Hardware e Open Software. Então você tem um hardware aberto, um hardware livre e um software livre. Por isso, é tão escolhido pelas pessoas. Tá bom? Mas de fato, para trabalhar com o Arduino, o que eu preciso saber? Bom, você precisa inicialmente desses conceitos de eletrônica que eu estou destacando aqui. Mas veja que a eletrônica em si, nós vamos falar dela aqui de maneira bem básica, porque depende da complexidade do projeto que você quer usar. Então, para projetos mais simples, usaremos uma eletrônica mais simples, tá bom? Caso você queira se especializar mais e criar projetos cada vez mais complexos, eu recomendo que estude mais eletrônica. Bom, lógica de programação, precisamos saber sim a lógica de programação. Então, recomendo aí alguns desses vários cursos de lógica de programação que a internet está carregada, são gratuitos. Recomendo uma leitura básica, tá bom? Matemática e física, sim, mas eu não quero que você se assuste com matemática e física aqui, porque a partir do momento que colocamos a matemática e a física na prática, ela passa a ser interessante e divertida, tá? Eu garanto a vocês que isso acontece. Tá? Quando você constrói algo e observa aquilo funcionando, passa a ser mais atrativo. Então, a matemática e a física são atrativas quando trabalhamos com o Arduino. Tá bom? E por último, essa é a grande mensagem do mestre Yoda: não existe tentar, tá? É fazer ou não fazer. E o Arduino é isso. Faça. Encontrou algum projeto? Faça. Você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Não é papo motivacional, não. O Arduino realmente tem muitas possibilidades e a comunidade é muito atuante. Então, dificilmente em algum projeto que eu realizei, eu não encontrei a resposta na internet quando tive algum problema. Tá bom? Então, foque nisso. O Arduino é uma plataforma que te permite vários projetos e você consegue fazer, tá? Conceito de eletrônica, lógica de programação, matemática e física, você precisa saber sim, é muito importante. Porém, com a prática, você vai criando mais vontade de aprender sobre esses assuntos. Então, minha dica é, mete a cara, vai firme, você vai conseguir, tá bom? Bom, vou explicar aqui alguns conceitos de física que precisamos saber previamente. Bom, o que é tensão elétrica, diferença de potencial, um termo que o pessoal usa muito, que recentemente eu verifiquei no nosso dicionário, agora ele já é aceito, é voltagem, tá? Antigamente, a gente da parte mais técnica prefere não usar este termo, voltagem, a gente prefere mais tensão elétrica. Porém, nos nossos dicionários já é aceito, eu já vi, inclusive, em alguns equipamentos escrito voltagem, tá? É uma coisa que eu torço o nariz quando eu ouço, sim,
porém eu aceito que a língua está em constante mutação. Tá bom? Então é um termo aceito, você já pode usar. Ok? É só que eu ainda preciso me acostumar com ele. Bom, então tudo isso é a mesma coisa. Tá? Tudo isso é a capacidade que a fonte tem de colocar elétrons em movimento. Ixi, falei de elétrons, hein? Bom, funciona da seguinte forma. Você tem a capacidade de alimentar uma carga. Observe, por exemplo, no seu celular. Está lá na fonte dele, escrito lá quantos volts. Você tem nos seus aparelhos de casa também, escrito lá atrás, olha, é para 220 volts ou 127 volts. Está escrito lá. E a gente seleciona isso antes de ligar o aparelho na tomada, né? Essa é a tensão elétrica, essa é a diferença de potencial. Ela é sempre medida entre dois pontos. Ou seja, eu preciso ter uma referência, tá? Para medir a tensão elétrica. Então, observe, você tem um aparelho e ele opera a uma dada tensão elétrica, correto? Se você colocar mais do que isso, você vai estar forçando os elétrons a caminharem com maior intensidade, mais elétrons passarem. Não é isso que você quer. Então, é por isso sempre importante observar a tensão elétrica. Então, tem aqui, por exemplo, uma bateria, né? Vamos supor que é uma bateria de 12 volts. Então, liguei ela nos terminais de uma lâmpada. Se eu medir a tensão elétrica entre os terminais da lâmpada, a tensão aqui menos a tensão de cá será 12 volts, tensão da fonte. Ok? Vamos supor que a lâmpada está especificada para 12 volts. Então, ela vai estar operando com seu brilho máximo, sua capacidade nominal. Porém, se a lâmpada fosse de 6 volts, ela iria queimar, não é? Porque eu estou aplicando uma tensão superior à tensão que ela é capaz de suportar. Tá bom? Então é isso, diferença de potencial na tomada da sua casa. Se você mora na região aqui, centro-oeste, 220 volts. Né? São Paulo, por exemplo, 127, tá? É isso, ok? E essa capacidade que eu estou falando de colocar elétrons em movimento de maneira ordenada é a corrente elétrica. Então, quando os elétrons caminham em um circuito, toda vez que eu falo de circuito, eu estou falando aqui de fechado, fonte, carga e tudo isso fechado. Inclusive, a palavra circuito vem de uma origem de círculo, por isso que tem que ser fechado, tá? Toda vez que eu falo, então, de fluxo de elétrons de maneira ordenada, eu estou falando de corrente elétrica. Corrente elétrica medida em amperes, tá? Bem, temos duas formas de corrente elétrica. A contínua, essa aqui, que ela não varia o sinal no tempo. Então, ela, por exemplo, aqui é sempre positiva. E temos a corrente alternada, que varia ora positivo, ora negativo. Tá vendo aqui? Então, da direita, corrente alternada, da esquerda, corrente contínua. Em geral, tá? Nas nossas experiências aqui, vamos trabalhar com corrente contínua no Arduino, tá? Mas isso não é empecilho para trabalhar com corrente alternada. Só que você vai precisar fazer algumas adaptações no Arduino. Eu estou falando adaptações, que eu vou explicar mais na frente, os periféricos que podemos colocar no Arduino, tá bom? Mas é isso. Então, a tensão de uma bateria, por exemplo, ela é contínua. Em geral, todas as formas de tensão criadas por meio químico é contínua, tá? A tensão da tomada da sua casa, então, ela é alternada, ok? Temos também a fonte do seu celular, aquela que você conecta diretamente no celular, ali é contínuo. Logicamente, você liga a fonte na tomada, né? Então, aquela fonte, ela converte
né, a tensão que é alternada da rede, 220 volts ou 127, para contínuo dentro dos limites suportados pelo celular. Correto? Por isso que não é só um cabo elétrico que sai direto da tomada e vai para o seu celular. O seu celular não é carregado diretamente por 220 volts alternado. Tá? Então, por isso tem aquele aparelho que você chama de fonte, que você conecta na tomada e ele faz essa conversão daqui para cá. Ok? Então é isso. Veja que quando eu falo que a corrente é alternada, se ela é alternada a uma dada frequência, ou seja, sempre no mesmo intervalo de tempo, teremos o pico, isto é ordenado também, tá bom? Então, corrente elétrica pode ser alternada ou contínua. A resistência elétrica, ok. Ah, desculpa. Aqui, como eu disse, também já pesquisei no dicionário, também é aceito hoje o termo amperagem. De novo, eu ainda não consigo, o meu ouvido capta isso e não aceita muito bem, por enquanto. Mas já é aceito, está no nosso dicionário. Então, pode ser que você ouça o termo amperagem com mais frequência do que corrente elétrica. Tá ok? Bom, o que é a resistência elétrica, então? É essa capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. Tá? É medida em ohms, tá? O símbolo que usamos para representar é este ômega. E o resistor, esse cara aqui, tem uma certa característica muito interessante, que é o seu código de cores. Então, nós temos as cores aqui, e cada cor tem um valor atribuído para cada uma das faixas. É mais comum resistores com 4 faixas. Tá? Também temos esse aqui de baixo, com 5 faixas, chamado resistor de precisão. Tá? Eu vou focar aqui no resistor de 4 faixas. Cada faixa representa um valor. Então, observe aqui, da esquerda para a direita. Tá? A primeira faixa é o verde. Encontramos aqui o verde na primeira faixa, vale 5. Então, é o primeiro algarismo, 5. Certo? Segunda faixa, azul. Azul, 6. Então, 5, 6. A terceira faixa é a quantidade de zeros que eu vou acrescentar na frente desses dois dígitos, 5 e 6. Então, amarelo é 4. Então, mais 4 zeros na frente. O que é 5, 6 e 4 zeros na frente? É 560 mil. 560 mil ou 560 quilo-ohms, onde o K representa o 1000, né? A última faixa é a tolerância, tá? Geralmente, ela é dourada ou prateada, ok? No dourado, ela é 5%, prateado 10%, ok? Então, é mais comum dourado. Inclusive, aqui está meio marrom, mas ele quer dizer dourado, tá bom? 5%. Então, é isso. Toda vez que você vê um resistor agora, você consegue converter aí as faixas em um valor em ohms. Eu recomendo, caso você não queira decorar essa tabela aqui, tem alguns aplicativos aí para Android e iOS que fazem essa conversão para você. Você coloca lá as cores na ordem que elas aparecem e ele já te fala o valor. Tá bom? Bom, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica. Juntando tudo isso, nós temos a lei de Ohm, que é essa equação que vocês provavelmente aprenderam lá no 2º grau. O que diz a lei de Ohm? Que a tensão elétrica entre os terminais de um resistor é igual ao valor da resistência elétrica dele vezes a corrente que passa por ele, certo? Essa razão, tensão dividido por corrente, é sempre constante quando estamos trabalhando com um resistor. Então, uma resistência fixa. Eu elevo a tensão entre os terminais dela
a corrente elétrica precisa elevar também para manter esta razão constante. Ok? Temos essa representação circuital aqui, então. Então, temos um resistor conectado aos terminais desse resistor. Temos uma fonte V. E aí, quando eu conecto esta fonte V aos terminais de um resistor R, vai circular aqui uma corrente elétrica I. Ok? Então, é isso. Temos essa brincadeira aqui também, né? Que o que é a resistência elétrica? Ela tenta resistir à passagem de corrente elétrica, enquanto a tensão elétrica força os elétrons ao movimento. Entendeu? Bem legal essa imagem, né? Ok. Vamos falar de protoboard. Por que eu estou falando de protoboard? Porque, em geral, quando compramos um Arduino, queremos fazer projetos rapidamente. Então, eu aconselho, caso você queira comprar um Arduino, compre um protoboard. Porque ele permite conexões rápidas, sem você precisar fazer emendas, colocar ali uma fita isolante, sem solda. Ele é um elemento para conexão rápida. Observe esta imagem da esquerda e a imagem da direita também. Veja que esses furos que eu tenho aqui no protoboard, eles estão conectados, tá vendo? Esses que eu estou mostrando aqui, ó. Olha aqui como é que é a forma de conexão deles, ó. Então, é o mesmo ponto, cada um desses furos aqui. Então, se eu coloco aqui um resistor, um terminal de um resistor e aqui um terminal de um outro resistor, eu conectei o primeiro ao segundo já. Fiz a conexão direta aqui, ó, tá vendo? Então, cada dessas linhas que eu estou mostrando aqui, né, colunas no caso, cada uma dessas colunas aqui, ó, representa uma conexão, tá? E elas são isoladas entre si. Então, essa aqui é um ponto, o próximo é outro, tá? Então, no 30 aqui, esses furos aqui são conectados entre si. No 29, esses aqui são conectados entre si. E o 29 não tem conexão com o 30, ok? Lá em cima é diferente. A conexão é em forma de linha, assim, ó. Vocês podem observar aqui, ó. Isso aqui é por trás do protoboard, como é que ele é lá por trás, né? Então, esse ponto aqui no negativo está conectado a todos esses outros até lá no final aqui, ó. Tá bom? Por isso que eles já colocam mais e menos. Porque às vezes a gente coloca a fonte aqui para usá-la de maneira mais simples em qualquer parte do protoboard. Então fica aí minha recomendação. Compre um protoboard caso você queira trabalhar com o Arduino e fazer pequenos projetos. Vai tornar sua vida mais fácil, te garanto. Vamos falar então dos tipos de Arduinos que temos. Coloquei alguns aqui na tela, né? E sinceramente não estou nem na metade, vamos dizer assim. Temos vários Arduinos, vários formatos, várias aplicações. Tá? Aqui eu coloquei só alguns. Em destaque eu quero falar do Arduino Uno, tá? Que é o que estamos utilizando aqui nessa aula, principalmente. Temos o Mega. Esse Mega que eu coloquei aqui é um ADK, que ele foi feito para trabalhar diretamente com o Android. Não foi uma coisa que teve vida longa, não. O Dewey, que tem um poder de processamento um pouco maior, usa outro tipo de controlador aqui, né? É um ARM. Não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Temos o LilyPad, que é para tecnologia vestível. Isso é bem interessante. Você compra uma linha que ela é banhada em prata, mas parece uma linha normal. Você pode costurar lá e passar a costura aqui nesses terminais e fazer conexões elétricas direto. Tá? Então, ele serve para fazer tecnologia vestível. Ele é bem interessante. Aqui embaixo temos o Nano, né? Que é bem utilizado também. Tá? O Mini e vários outros, tá bom? Temos o Young aqui, que tem uma capacidade de processamento muito grande. Vários Arduinos, vários, tá bom? Bem, vamos falar de cada um. Tem aqui o Arduino Uno. O Arduino Uno usa um microcontrolador Atmega 328P, que é esse que está aqui, ó,
da empresa Atmel, é ele que estamos efetivamente programando, tá? Os códigos ficam aqui dentro dele. Alimentação 5 volts, você pode alimentar aqui, ó, por esse conector aqui, com tensão até um pouco maior, mas fique atento aos limites de alimentação do Arduino, tá? No caso, eu sempre compro uma fonte, quando eu quero usar, assim, com essa fonte externa, eu compro uma fonte de 5 volts mesmo, tá bom? De 5 a 9 volts. Bom, ele tem 14 IOs, tá? Aqui, ó, de 0 a 13, que significa que são entradas, podem operar como entradas ou saídas digitais, está escrito aqui pra gente, ó, digitais, tá bom? Sendo que dessas 14 entradas e saídas digitais, dessas 14 IOs, 6 delas eu posso usar como PWM. E aí o que é PWM, né? Mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu já posso explicar que é uma forma que eu tenho de variar a tensão de saída de 0 a 5 volts. Tá bom? Acredite nisso e já já a gente fala mais sobre isso. Temos aqui também 6 que chamamos de entradas analógicas, que convertem um sinal de tensão de 0 a 5 em 10 bits, ou seja, de 0 a 5 para de 0 a 1023, ok? Cada pino de I/O tem uma capacidade de 40 mA, então, né, no máximo aqui 40 mA. Ele opera em 16 MHz e tem 32 KB de memória flash. Veja, eu não vou entrar tanto em detalhe nessa parte aqui de capacidade de processamento, porque todos os exemplos que eu fiz aqui, o Arduino é capaz de trabalhar. Mas observe que, dependendo do projeto, da velocidade que você deseja para o processamento, você precisa escolher um hardware melhor. Mas dentro dos exemplos que eu vou passar aqui, o Arduino consegue trabalhar assim tranquilamente, tá bom? Bem, aqui o Arduino Mega que eu falei para vocês, ele tem essa vantagem de ter mais IOs e mais entradas analógicas, tá vendo aqui? Tem 54 IOs e 16 entradas analógicas. O resto é bem parecido. Aqui o LilyPad, que já opera numa tensão diferente, 3.3 volts, de 2.7 a 5.5 alimentação, mas ele opera dentro dessa tensão de 3 volts, 3.3. Né? Ele também tem 14 IOs, sendo que 6 são PWM. Tá? Basicamente as mesmas características do Arduino Uno, com um clock um pouco menor. Tá bom? Então, assim, dependendo da velocidade do processamento, dos dados que você quer analisar, talvez ele não consiga. Mas, de novo, para o que ele é pensado, né, tecnologia vestível, essa frequência de processamento, esse clock aí, é suficiente para a maioria esmagadora dos projetos. Aquele Arduino Duo que eu falei para vocês, né, que ele usa um processador ARM Cortex M3, estou falando aqui, né, parece um pouco mais difícil, mas observe aqui o Arduino Mega, por exemplo, é 16 MHz. O ARM desse Arduino, 84 MHz. Ele também tem uma vantagem que é bom, em geral parece com o Arduino Mega, né? Porém, ele tem essas duas saídas que são digital analógico. Então eu tenho 12, que eu consigo ler um sinal analógico, converter o valor para digital, e eu tenho 2 que eu consigo fazer um sinal digital e convertê-lo para analógico. Isso é muito interessante, principalmente para quem trabalha com som, tá? Ele é um recurso bem interessante. Vamos falar um pouco sobre a IDE do Arduino, a interface de programação do Arduino. Bom, você pode entrar lá no site do Arduino, arduino.cc, e fazer o download gratuitamente. Está até defasada essa imagem aqui. Você pode fazer o download gratuito lá da interface do Arduino e começar a programar, tá? Gratuito, lembre-se disso. Tá aqui
depois da instalação, como é que ela fica, né? Ela aparece assim para vocês, ó. Tá bom? Então, como exemplo de primeiro projeto aqui, vamos fazer o seguinte, vamos rodar um código que já está pronto lá dentro da pasta exemplos do Arduino. Então, clicando aqui em arquivo, vai lá em exemplos, básico, Blink. O que é esse Blink? Ele vai piscar um LED que já está na plataforma dentro de um intervalo de tempo específico. Por que eu escolho esse projeto aqui como exemplo, o primeiro exemplo do Arduino? Porque eu quero mostrar para vocês que a programação do Arduino ela é praticamente intuitiva de tão alto nível que é a linguagem, tá? Bom, cliquei lá, escolhi ali em ferramentas o Arduino que eu estou usando. Então vai lá, ferramentas, placa, escolhe o Arduino, tem vários, tá vendo aqui? Você escolhe a que você tem. Escolhe a porta de comunicação. Sempre quando você clica aqui, ele já aparece essa informação rapidamente para você, bem simples. E aí, esse código, quando eu clico aqui no exemplo e clico em Blink, ele aparece esse código aqui para mim. Vamos analisar esse código, tá? Vocês não conhecem a programação do Arduino, eu tenho certeza disso. Desculpa, eu não tenho certeza disso. Vamos fingir que vocês não conhecem a programação do Arduino, certo? Vamos olhar aqui para esse código que está na tela e vamos ver se a gente consegue compreender. Veja, aqui por exemplo, em void setup, eu tenho uma chave que abre e fecha aqui. Ou seja, isso aqui está dentro do void setup. E aqui, essa chave abre e fecha está dentro do void loop. Ora, o que eu quero dizer com setup? São as configurações que eu tenho que fazer previamente antes de rodar o meu código. E o que é void loop? Bom, eu vou executar esse código aqui dentro em loop infinito. É ou não é? Então, configuração, loop. Olha só que interessante. Bem, vamos para o primeiro. Tudo que está com essas duas barras aqui é comentário, tá? Ela não é um código, é apenas um comentário que eu faço para que depois, caso eu queira mexer no meu código, eu tenha essas informações aqui para ficar mais simples eu compreender, não precisar ficar deduzindo cada parte do código. Bom, vamos focar só no código em si. Void setup, abre a chave, fecha a chave e aqui eu escrevo pinmode 13 output. O que significa? Que eu estou configurando o pino 13. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó. Aqui, ó, pino 13, ó. Que ele pode ser uma entrada ou saída digital. Então, estou colocando o pino 13 aqui como saída digital. Olha só que interessante. Pessoal, por que eu escolhi o pino 13? Isso aqui é uma informação que não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Esse LEDzinho aqui, ó, tá vendo ele? Esse LED na plataforma Arduino Uno já está conectado diretamente ao pino 13. Então, toda vez que eu coloco o pino 13 em nível lógico alto, esse LED acende. Toda vez que eu coloco o pino 13 em nível lógico baixo, esse LED apaga. Então, vamos lá de novo. Então, setup, configurações, eu configurei o pino 13 para saída, certo? E é basicamente só isso que eu preciso fazer. Dentro de void loop, veja, digital write, é uma escrita digital. O que eu estou fazendo com o pino 13? Colocando ele em nível lógico alto. Ou seja, quando o código passar, quando o microcontrolador passar por essa linha de código, qual a informação que eu estou falando? Coloque o pino 13 em nível lógico alto, ou seja, acenda o LED. Delay 1000. O que é delay? É um intervalo de tempo, não é? 1000, porque dentro dos parênteses aqui do delay, eu preciso falar para o microcontrolador o tempo que ele vai esperar em milissegundos. Então, se eu coloco 1000 mili, eu estou falando para ele,
Depois de colocar o pino 13 em alto, espere 1 segundo. Então o microcontrolador coloca lá em nível, acende o LED e fica parado 1 segundo esperando para ler a próxima linha. Depois, mesma escrita digital, coloco o pino 13 em nível lógico baixo, ou seja, eu vou apagar o LED. E aí, espero mais 1 segundo. O que ele faz depois que ele chega nessa última linha? Eu estou num loop, ele vai voltar e vai ler a primeira linha de novo. Ou seja, acende o LED, espera 1 segundo, apaga o LED, espera mais 1 segundo, vai de novo. E repete isso em loop enquanto o Arduino estiver alimentado. Não é simples, meus amigos? Não, por favor, sejam sinceros, é muito simples isso aqui. Tá? E quando você abre o ambiente de programação do Arduino, ele já coloca o void setup e o void loop para você. Ele já está te avisando, olha aqui, coloque as suas configurações de código aqui, coloque aqui o código que vai ser repetido, vai ficar sendo colocado em loop. Ele já te dá essa informação, tá bom? Bom, depois que eu faço esse código, transfiro ele para o Arduino e faço essas configurações prévias aqui, e o Arduino vai ficar lá com o LED no pino 13, acendendo e apagando em intervalos de 1 segundo. Eu fiz essa GIF aí, então por isso que ela está meio bugada. Pessoal, não é muito simples. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula do Arduino. Tá? Vou deixar aqui alguns comentários e façam os exercícios que eu deixei lá na parte de exercício. Muito obrigado para você que ficou até aqui nesta primeira aula e nos vemos na próxima aula.